A maior dificuldade para as pessoas que querem emagrecer são duas coisas. A primeira delas é ter um autocontrole maior. E a segunda é a questão da saciedade. Ter essa saciedade de forma mais controlada. E a terminologia que gostam de usar é o efeito anorexígeno. E você vai perceber que esses dois pontos eles estão totalmente direcionados ali, relacionados ao comportamento humano. Por isso que eu leio, estudo, tudo muito relacionado à questão do comportamento humano, sobre esse assunto. Tem esse livro aqui, Comporte-se, que é uma maravilha, já o tamanho do livro. Mas ele traz bastante conteúdo nos direcionando ali para entender por que a gente age de tal maneira que a gente age. Mas não vou entrar em detalhe aqui agora sobre este livro. Sobre o primeiro ponto, que é a questão da saciedade, visando com que a pessoa tenha uma saciedade maior, para que a pessoa não tenha tanto desejo por alimentos, até mesmo alimentos hiperpalatáveis, as pessoas, os cientistas desenvolveram fármacos, desenvolveram medicamentos para atuar nesse ponto, para que criasse ali uma saciedade maior na pessoa, esse efeito anorexígeno. E esses medicamentos, eles atuam ali em regiões no cérebro, ali direcionado, para gerar maior saciedade, criando esse efeito de não ter tanta vontade de comer. Entretanto, como o nosso corpo, o nosso organismo humano, ele é muito complexo, hoje ainda não há uma forma de que o composto químico, que esse remédio, ele atue diretamente naquele ponto. Normalmente, o que acontece? Ele atinge aquele ponto ali que a pessoa quer atingir com o uso do medicamento, mas tem bastante colaterais. Esse é um dos principais motivos que eu não vejo os medicamentos sendo a força motriz, sendo a principal fonte que a gente deve buscar quando a gente busca o emagrecimento, quando a gente busca saúde. Eu não vejo que é a opção mais interessante. Eu vejo que faz muito mais sentido procurar desenvolver e melhorar o seu estilo de vida, que esse sim, por si só, vai melhorar essas causas de diversos problemas que a gente vem tendo ao longo dos anos. O estilo de vida, assim, ele atua de uma forma mais direta e eficiente, e duradoura também. Mas entenda que, hora nenhuma, estou falando ou indo contra o uso de medicamentos, porque isso aí vai muito de cada pessoa, de cada organismo e da situação de vida de certas pessoas que, devido a algumas doenças, realmente o único mecanismo de atuação vai ser o uso de medicamentos. Mas para a grande maioria das pessoas, basta mudar o estilo de vida para conseguir ali alcançar os objetivos que tanto quer, inclusive ter uma saúde impecável. Inclusive, isso me lembra um estudo que teve, no qual os cientistas desenvolveram ali o estudo com ratos. E o que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram os ratinhos ali e fizeram um esquema. Isso tudo foi computadorizado, a forma que o cérebro dos ratinhos ali liberava o neurotransmissor de dopamina, foi tudo ali calculado, foi tudo mensurado. E como é que eles esquematizaram esse quadro do estudo? Dentro ali da caixinha, onde que os ratinhos estavam, o que eles faziam? Havia um botão e a partir do momento que o ratinho apertava aquele botão, vinha ali na onde que era água, onde que era o bebedouro do ratinho, vinha um suco cheio de açúcar, cheio de glicose. Então, a partir do momento que o ratinho apertava aquele botão, descia esse suco ali para ele beber e no momento que ele bebia o suco, o seu nível de dopamina aumentava bastante. No primeiro momento dessa pesquisa, aconteceu isso. O ratinho ele apertava o botão e quando ele ia lá e bebia o suco que desceu para ele, o seu nível de dopamina aumentava. E manteve essa rotina de efeito, de apertar o botão, o suco descer ali no bebedouro e o rato beber esse açúcar. Com o tempo, o que eles notaram? Agora o ratinho, que é aquele momento anterior, ele tinha um nível alto de dopamina. Quando tomava o suco, isso inverteu, isso mudou a ordem. Agora, quando o ratinho ia lá e apertava o botão, o nível de dopamina dele aumentava naquele momento, não mais naquele momento que ele ia beber o suco que estava recebendo ali do bebedouro. Então perceba que o neurotransmissor da dopamina nesses ratinhos estava, quando antes era ali elevado, o nível aumentava, o pico era alcançado quando tomava aquele suco por açúcar. Agora ele não sentia tanto prazer quando tomava o suco, mas sim já estava ali sentindo prazer quando apertava o botão. E isso aí você pode ver na sua realidade, na realidade de muitas pessoas, que é fácil de acontecer isso na nossa vida. A gente fica muito satisfeito quando vai comer alguma coisa, quando faz alguma coisa, quando
compra alguma coisa. Você pode perceber isso na sua rotina de diversas formas, até mesmo em outras pessoas, na sua vida. Por exemplo, quando você pode ter notado que vai comer, sei lá, um lanche e vai pedir pelo aplicativo. Muitas vezes o prazer de comprar o lanche é muito maior do que realmente o sabor do alimento, muitas vezes. A questão de compras mesmo, questão de compulsividade de compras. A pessoa, ela sente prazer no ato de comprar e não necessariamente no ato de se vestir com a roupa, de usar o bem material. Então, é uma coisa que pode acontecer. E esse estudo mostrou isso, que mantendo ali a recorrência, aquilo ali que é muito usual, pode ser que a gente tenha mais prazer ali antes de experimentar aquela gratificação, apenas com o momento que a gente sabe que vai receber a recompensa. Ou seja, no início do estudo, ficou evidente que, ao receber a recompensa, o nível de dopamina era o mais alto possível. E depois não era mais quando o ratinho recebia a recompensa, era quando ele sabia que iria receber a recompensa. E para ainda concluir o estudo, quando o ratinho já estava ali, vamos dizer, quando ele já havia entendido que ao clicar no botão ele iria receber recompensa, e o seu nível de dopamina estava aumentando quando ele já reconhecia que iria receber recompensa. Mas o que aconteceu também eles fizeram? Fizeram com que o ratinho não recebesse mais a recompensa. E a partir do momento que estava muito instaurado que ele iria receber recompensa e não recebeu a recompensa, que nesse caso era o suco, o seu nível de dopamina foi abaixo do seu nível basal, do seu nível comum, o que a gente pode considerar como uma frustração. Então, aquele momento que você tem muita ciência que vai receber uma recompensa e não recebe, o seu nível de dopamina cai bastante ao ponto de ficar bem abaixo ali, ficar abaixo, melhor dizendo, do nível basal, e isso nos gera uma certa frustração. E a dopamina é um neurotransmissor que muitas vezes a gente associa ele ao prazer. Você pode muitas vezes ter visto fazendo a relação de dopamina e prazer, mas a dopamina também está diretamente relacionada à questão da motivação, o motivo para agir, é o motivo de buscar fazer algo, ou seja, o motivo para a ação. Então a dopamina está relacionada tanto ao prazer quanto à motivação. Então entenda que quando a pessoa ela tem níveis de dopamina baixo, ela não tem tanta busca por aquilo, ela não busca aquela recompensa. É muito mais difícil ela sair da inércia e buscar ter aquela recompensa. E se a pessoa ela não busca agir de tal maneira para alcançar aquele objetivo, aquele comportamento que ela deveria fazer, ele não é reforçado, pois a pessoa pouco se dispõe a fazer ele e não fazendo, ela vai continuar ali mantendo aquele ciclo vicioso de não querer fazer. Por contrário, se o comportamento que a pessoa fizer gera a ela ali um nível muito alto de dopamina, ela vai buscar fazer mais e mais, cada vez mais esse comportamento. E a partir do momento que ela fica repetindo esse comportamento é reforçado. E depois de um determinado tempo, ele é instaurado e vira hábito. Só para comentar, também teve outro estudo com os ratos, que o que aconteceu ali? Alguns ratos eles tinham problema na produção mesmo de dopamina. E aqueles ratos que tinham um problema mais sério nessa produção de dopamina, os seus níveis de dopamina eram mantidos ali apenas em níveis muito baixos mesmos, e esses ratos eles acabaram falecendo por não ter a busca por alimentação, eles simplesmente não comiam. E níveis baixos de dopamina estão associados a algumas doenças, como depressão, então há uma relação sobre isso. Perceba então que o nosso organismo, o nosso corpo, o corpo humano, ele é muito complexo. Mas eu vou trazer aqui apenas aquilo que você precisa colocar aí em prática para conquistar os seus objetivos. A primeira coisa é a importância da alimentação, porque é através da alimentação que a gente consegue ingerir os nutrientes que são necessários para a produção de hormônios e desses neurotransmissores como serotonina, adrenalina, noradrenalina, além da dopamina que foi mencionado. E esses neurotransmissores, eles têm uma influência direta no nosso comportamento. Então, a partir do momento que a gente tem esses neurotransmissores nos seus níveis mais equilibrados, mais regulados, a gente consegue ter um controle do nosso comportamento melhor, um controle emocional melhor. Esses neurotransmissores que eu acabei de mencionar, eles são formados através de aminoácidos. E tem dois deles, que é a tirosina e o triptofano. E a gente consegue, através da alimentação, ingerir esse aminoácido.
O aminoácido nada mais é do que a partícula menor da proteína. Mas você também já deve ter visto aí alguma suplementação vendendo ou em algum lugar desses aminoácidos, que são a tirosina e o triptofano. Mas eles não são exclusivos para essa formação desses neurotransmissores. Eles também têm mais utilidade pelo nosso organismo. Um segundo ponto que você deve saber já de uma vez para ter essa ciência é que, para você ter ideia, 90% da serotonina que é formada no nosso organismo é formada no intestino. Por isso que eu reforço tanto a ideia de ter uma qualidade do intestino. E como é que a gente tem essa qualidade do intestino? Para você ver o tanto que a qualidade do intestino é importante. Porque se ele não estiver ali em funcionamento equilibrado, há um prejuízo da absorção desses nutrientes e, consequentemente, há um prejuízo na formação deles, na formação dos neurotransmissores e diversos outros hormônios que o nosso corpo necessita. Por isso que eu trago aqui fortemente que a qualidade dos alimentos importa. Você tem que comer com responsabilidade, você tem que ter intencionalidade na hora de comer. Não é simplesmente comer por desejo, por vontade. É claro que comer por desejo e vontade é importante e não tem como fugir disso. Mas na maior parte do tempo você tem que buscar comer com intencionalidade, porque o nosso organismo é um organismo vivo que necessita dos nutrientes. E você tem que fornecer a ele o quê? Aquilo que ele realmente precisa, e não apenas o que você deseja. Tem que ser adulto o suficiente para entender isso e colocar em prática, não tem mistério. É simples assim, colocar em prática, fazendo uma alimentação daquilo que o seu corpo precisa para estar em equilíbrio. A quantidade de alimento que você ingere é importante, mas mais do que isso, é importante dar prioridade também à questão da qualidade do alimento. Nas embalagens de produtos alimentícios que você encontra, é normal de o quê? Da primeira coisa que você vai ver ali, não tem como, é a frente da embalagem. Só que a sua atenção não pode ficar ali nessa estampa ali na parte da frente da embalagem. O seu foco tem que ser outro. Muitas pessoas já vão direto e se preocupam com a tabela nutricional. Ah, quanto de proteína que tem? Eu quero saber quantas proteínas tem. Ah, quanto que tem de gordura? Quanto tem açúcar? Não sei. Mas é importante também a questão da tabela nutricional, só que o mais importante de todos é você ver a lista de ingredientes, porque é na lista de ingredientes que você vai saber direcionar ali qual que é a qualidade desse alimento, o que está ali, o que contém nele, porque você vai ver ali de forma clara se é um alimento com qualidade boa ou não, porque muitas vezes, só olhar pela parte da frente da embalagem, a embalagem foi feita para vender, então não tenha um nível de consciência ali, ele não vai te mostrar uma realidade, ele só vai te mostrar um produto que quer ser comprado, para vender para você. Aí na tabela nutricional, você vai encontrar as quantidades e o macronutriente ali de forma geral, a proteína, o nível de carboidrato, de gordura, de fibras às vezes, só que é na lista de ingredientes que você consegue aprofundar e ver qual o real ingrediente que tem ali. Porque carboidrato pode ser muita coisa, pode ser um carboidrato que é natural do próprio alimento, ou pode ser um açúcar adicionado, não sei, você só vai saber isso a partir do momento que você vê ali a lista de ingredientes. Então eu reforço a ideia, todas as vezes que for comprar um alimento, um produto alimentício, foque primeiramente na lista de ingredientes, que com o tempo você vai reforçando esse comportamento seu e já vai ser algo comum de você realizar. Eu sei que não é habitual, mas justamente por não ser habitual que você tem que reforçar esse comportamento para isso virar hábito e não ser enganado pela embalagem que está ali falando que o produto é saudável, qualquer coisa que seja. Tem um aplicativo que eu gosto muito de usar, que agora ele está limitado para usar não sei quantas vezes durante um dia, né? Mas antes você podia usar ele de forma ilimitada, que era muito bom. Que você passa ali o celular lá na hora e vê o código de barras e ele mostra o produto e mostra a sua classificação, se os alimentos se o ingrediente que tem ali, né, nesses alimentos, eles são de qualidade boa, se não são de qualidade boa, se tem alguns ingredientes que não são interessantes para a nossa saúde. Então é interessante para quem está começando e não sabe o que cada ingrediente significa, dar uma conferida nesse aplicativo. O nome dele é Desrotulando. E um terceiro ponto aqui que eu quero trazer é para que você foque em comer uma quantidade maior de salada, daqueles alimentos que proporcionam bactérias de qualidade, bactérias boas no seu intestino. O iogurte natural mesmo, mas tem que ser o natural, e não esses que têm sabor de morango ou qualquer outro tipo de sabor. É o iogurte natural. Ele tem esse poder, que chamam de probiótico,
que faz com que tenham bactérias ali no intestino que são bactérias boas. E isso influencia para que o seu intestino ele tenha ali uma manutenção, uma execução equilibrada. E isso vai melhorar demais a sua saúde do intestino. O consumo de salada e desses probióticos é necessário que seja consumido ali com regularidade. O probiótico mesmo, eu não vejo uma necessidade de ser consumido todos os dias. Você pode consumir ali alguns dias na semana e tudo mais. Mas o consumo de salada eu já vejo sendo primordial para a saúde do intestino e também para a questão da saciedade. Então, o consumo de salada é necessário que seja ali habitual de todo dia. Então, você tem que comer salada todo dia, deixe o probiótico, o iogurte natural para comer de vez ou outra durante a semana e também foque bastante na ingestão de água. A hidratação tem que estar muito bem, tem que consumir a quantidade de água ali desejada para o seu peso corporal e não ficar com preguiça de ir ao banheiro. É beber água mesmo, ainda mais no calor que o nosso país é. Para concluir, então, o que eu quero trazer para você? O que acontece? Quando você entende como que o seu corpo funciona e como a sua mente funciona, você entender isso é o melhor remédio que você pode usar. É o melhor remédio para você não usar remédio, porque a partir disso você consegue controlar melhor o seu comportamento alimentar. Você consegue controlar melhor o seu comportamento de forma geral. Algo que eu sempre digo, controle a sua boca, controle a sua vida. Porque a partir do momento que você tem esse autocontrole de comer o que precisa ser comido, tem esse controle mais apurado da alimentação, consequentemente você tem um controle maior sobre a sua vida, como um todo mesmo. Uma pessoa, você pode perceber isso, uma pessoa que normalmente tem uma vida descontrolada, ela tem uma alimentação descontrolada. Uma pessoa que ela tem uma alimentação muito descontrolada, a vida dela também é descontrolada. Então, a partir do momento que você consegue controlar melhor a sua alimentação, isso vai reverberar nas outras áreas da sua vida. Então, eu fortaleço, controle a sua boca, controle a sua vida. E entenda que a alimentação ela é muito mais do que estética. Eu tenho reparado o seguinte, aquelas pessoas que vêm até mim buscando exclusivamente a estética e se esquecem de qualquer outra coisa, a única coisa que importa é a estética, elas têm uma dificuldade muito maior de emagrecer. E de outro lado, aquela pessoa que ela busca uma saúde melhor, mudar os hábitos alimentares e tudo mais, ela tem uma facilidade maior de conquistar o emagrecimento. E por que isso acontece? Presta bem atenção nisso aqui. Eu quero que você preste atenção nessa parte aqui agora. A alimentação, ela é sobre saúde. E o que você vai fazer com essa saúde? Quando você está em máxima capacidade física e mental, você pode tudo. Quando a pessoa ela busca a saúde, ela consegue emagrecer de forma mais facilitada, é porque ela se apega aos benefícios que são muito mais perceptíveis. E isso faz com que ela curta o processo, que ela se apegue fielmente ao processo. São muitos benefícios que a gente colhe quando emagrece. E quando você consegue colher esses benefícios, você não quer perder eles de jeito algum. E isso faz com que você se mantenha no processo. E o melhor de tudo, quem faz isso, consequentemente, tem um resultado estético. E um resultado estético muito superior. Então, se você está cansado de buscar sozinho ou busca orientação de quem domina essa área de emagrecimento, clique no link aqui abaixo que está na descrição e entre em contato com o meu time, porque eu quero que você faça parte do meu time. Aproveite para deixar um like aqui, que muitas pessoas acabam se esquecendo, e de se inscrever no meu canal para receber os meus vídeos semanalmente. Te vejo em breve.